noite. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que todos estejam bem de saúde, e que nessa sexta-feira possamos aí evoluir na nossa disciplina de capital de giro e, antes de tudo, análise de demonstrações financeiras, análises financeiras. Tá? Agora nós vamos começar a nos aprofundar e requer um pouco mais de foco. Mas nada de acharem que não pode me interromper. Não entendeu? Sempre aquilo. Me interrompa, pergunta. Não há problema algum, tá certo? Tem tempo para a gente fazer o que é necessário, tá? Então, vamos lá. Na parte 1, 2 e 3 das nossas aulas, a gente viu a evolução da administração financeira, a responsabilidade que é isso, a dinâmica, as decisões que envolvem isso, né? Porque a empresa quer aumentar sua rentabilidade ao máximo, mas não pode correr riscos de não pagar suas obrigações, né? E a parte de diagnóstico, nós vamos começar agora a parte de diagnóstico financeiro. Tá? Na parte, aliás, uma coisa importante também na aula passada, a gente reviu alguns termos de contabilidade, né? A parte de resultado operacional, ativo, passivo, tal. Nós vamos ainda continuar com isso. Então, se tiverem qualquer problema de conceito nessa área, me interrompam que a gente vai rever, tá? Mas nós vamos citar várias vezes termos de contabilidade. Qualquer dúvida, por favor, citem. Tá? Citem é bom, né? Por favor, falem, né? Citem não está errado, mas está muito formal. Não é muito meu estilo. Muito bem. Pessoal, todo ano, qualquer empresa, até uma empresa pequena, tudo bem, eu tenho uma empresa, por exemplo, Simples Nacional. Eu não necessariamente eu preciso de contabilidade, de apresentar as demonstrações financeiras da minha empresa, mas se eu quero fazer uma solicitação de um empréstimo ou qualquer coisa do tipo, aliás, há pouco tempo eu tive que fazer isso, eu pedi para o meu contador fazer o quê? Apresentar as informações financeiras da minha empresa, que é uma ME, tá certo? Qualquer empresa, então, tem que ter as demonstrações financeiras, principalmente as maiores, né? E relatórios contábeis. O que eles fazem? Eles trazem um resumo das informações que a sua empresa movimentou num período de tempo, normalmente o ano fiscal. A gente vai ver isso, tá? Então, registrar os principais fatos num determinado período, né? Por que a gente fala de determinado período e não exatamente um ano? Porque, na verdade, tem a questão de uma coisa que se chama ano fiscal e ano civil. Algumas empresas, e também tem a questão de que existem balancetes também, que seria por trimestre. Mas algumas empresas, por exemplo, têm o ano civil e o ano fiscal igual, janeiro a dezembro. E tem algumas empresas que já é em setembro, né? Empresas americanas, são muitas empresas americanas, Microsoft, Oracle, por exemplo, elas têm o ano fiscal começando em outubro, né? E termina em setembro, né? E já algumas empresas brasileiras estão preferindo ter o ano fiscal começando em março. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma sazonalidade que é o fim do ano e o começo do outro ano, que é época de férias, época das festas, e aí, se você deixa para encerrar o seu ano fiscal no ano, junto com o ano civil, muitas vezes tem uma queda de venda muito grande e às vezes acaba prejudicando o resultado. Mas, no fim, acaba sendo os informes que têm que ser reais e confiáveis, né? E num determinado período, que normalmente é um ano, né? Ou não o ano necessariamente civil, mas um prazo de um ano, né? Esses informes são... Professor, Oi? é que eu tô meio perdido essa questão de ano fiscal e ano civil. Poderia Diga. explicar, por favor? Claro, você trabalha. Sim. Quando que acaba o ano para a sua empresa? Quando que encerra contabilmente o ano da sua empresa, por gentileza? Ah, professor, não faz pergunta difícil, não. Eu já falei, Não, sou não. operacional, nem mexo. Normalmente, você trabalha em que área? Eu sou no operacional, eu trabalho em plotagem, planta de Isso. construção. Sim, sim. Então, o que acontece? Mas, contabilmente, se ninguém falou nada, se fosse diferente disso, alguém já teria te falado. Mas,
provavelmente o ano civil. O que é o ano civil? É o ano que a gente usa normalmente, né? Então, de janeiro, fevereiro, até dezembro, beleza? Esse é o ano civil. Civil. Ano fiscal é o ano onde a empresa está apurando os seus resultados, tá certo? É um período de um ano, mas quando ele começa e quando ele termina. Nas empresas em geral, o ano civil bate com o ano fiscal, de janeiro a dezembro. Mas algumas empresas, por questões de ordem de sazonalidade, por exemplo, preferem deslocar isso ou 3 meses antes, normalmente são 3 meses, um quarter que a gente fala nas empresas, principalmente no exterior, um quarter, né? 3 meses antes ou 3 meses depois de dezembro. Por quê? Por questões de sazonalidade. Então, como eu disse, há empresas americanas que preferem começar em setembro, terminar o ano em setembro e começa em outubro, novembro, dezembro. Então, o ano começa dia 1º de outubro, ano fiscal. Tá? E termina quando? Setembro do outro ano. O período é de um ano. Mas eles preferem isso por quê? Por exemplo, as empresas americanas, por conta do inverno, que tem a questão de neve, tem uma questão de série de coisas que pode prejudicar o resultado, na visão deles, né? E algumas empresas brasileiras preferem que o ano comece em março. Eu conheço uma empresa, trabalhei numa empresa brasileira que começava em março. Por quê? Porque eles falavam, aí o ano começa para valer. Quando começa o ano, eles falavam, né? Quando acaba o carnaval. Então, em março, né? Janeiro, fevereiro, março. Acabou março, abril, 1º de abril começa o ano. Apesar de ser o dia da mentira. Tá certo? E aí vai de abril a março, tá? São 12 meses da mesma forma. É só uma forma de contabilizar. Eles separam, eles se descolam do ano civil. É isso, tá, Expedito? Certo. Obrigado. Que é isso? Você entendeu? Sim, agora entendi. Muito obrigado. Então, os relatórios têm a parte que são obrigatórios, que são exigidos por lei, e os não obrigatórios, né? E o que a gente vai usar nas nossas análises são os exigidos por lei, que são chamadas demonstrações financeiras. Os outros que não são obrigatórios também são importantes, né? A empresa que também emite esses relatórios, eles são colocados também para auxiliar a tomada de decisão de um acionista, de um empréstimo ou qualquer coisa assim, tá? Mas não são obrigatórios. As demonstrações financeiras, os relatórios contábeis que são obrigatórios, são esses 4 aqui. O balanço patrimonial, essa aqui é pela lei das sociedades por ações, seriam as sociedades, então, que emitem ações. Mas, em geral, as empresas, como eu estava comentando com vocês, elas emitem, principalmente, balanço patrimonial, isso toda empresa tem que ter, e DRE, demonstração do resultado do exercício. Demonstração de fluxo de caixa, sim, é obrigado para empresas por ações, e demonstração de valor adicionado. Essas duas últimas não vão ser muito nosso foco nesse momento, tá? Nosso foco vai ser em balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado do exercício, tá? Essas demonstrações financeiras, até o ano passado, elas tinham que seguir essa lei aqui, né? Empresas de capital aberto, que deveriam publicar essas demonstrações financeiras em 2 jornais. Um era o Diário Oficial e outro no Jornal de Grande Circulação. Esse governo aqui, até para tentar, na verdade, é uma redução de custo para as empresas, mas para uma empresa grande isso não é muito relevante, mas por uma decisão de criar um grande portal de balanços onde as empresas podem publicar os seus balanços sem ter que ser no jornal de grande circulação. Mas muitas empresas de capital aberto ainda têm optado por também apresentar suas demonstrações financeiras através de jornais de grande circulação. Tá? Normalmente, a indicação, né, ele apresenta os dados do último ano fiscal. Então, por exemplo, que se vocês verem o balanço de uma empresa
de 2020, né, que foi apresentado aí normalmente até 3 meses depois que encerra o ano, né? Então, uma empresa que segue o ano civil, que eu estava explicando expedito, né? A empresa encerrou o ano em dezembro, ela tem até março para apresentar suas demonstrações financeiras, tá? E normalmente ela apresenta, então, o do ano anterior. Então, elas apresentariam as demonstrações financeiras referentes a 2019. Mas é muito normal que também se apresente dados do ano anterior, 2018 no nosso caso, tá? Porque não todos os resultados, mas os principais resultados também se apresentem de 2018. Para quê? Para que se possa fazer uma análise da evolução, se a empresa cresceu, não cresceu, quanto cresceu, se aumentou o seu passivo, se aumentou o seu ativo, né? Então, se apresenta o do exercício anterior e do anterior ainda. Então, há dois períodos, equivalente a 2 períodos. Tá certo? Licença, professor, só uma dúvida, Diga, por gentileza. diga, O que por acontece favor. com uma empresa se ela não publicar em um dos dois diários? Então, como eu disse, né, o diário oficial, esse, ela não tem opção, ela tem que, é lei. Se ela não fizer isso, ela não está cumprindo a lei, ela está sujeita a uma série de situações. A sociedade, por exemplo, não poder atuar na Bolsa de Valores, por exemplo. São situações delicadas e muito raras, tá? Muito raras, tá? Então, o Diário Oficial, essa não tem como escapar. E o Jornal de Grande Circulação agora tem a opção de um portal de balanços que o governo criou, tá? Entendi, a gente tem acesso também, correto? A Tem, esse- tem, tem sim, tem sim. Eu posso ver depois o link direitinho para vocês e compartilho, tá bom? Mas no Diário Oficial é muito normal. É só se colocar na internet balanço de uma grande empresa qualquer, você vai ver, ó, tá bom? É Fechou. importante citar que a gente, e eu vou falar isso várias vezes quando a gente estiver falando de demonstrações contábeis, tá? Que nós não vamos nos ater a qualquer coisa simplesmente a esse dado X, dado Y, e esse aqui parece que piorou, então a empresa não está bem. Não é assim. A gente tem que procurar enxergar a empresa como um todo, tá? É importante a gente ver a evolução dela no tempo, então por isso que existem 2 exercícios no balanço, e aí quando você precisa fazer uma análise, você considera até 5 anos, se você quiser. O mais usual é 3, tá? A empresa, quando vai fazer uma solicitação de empréstimo, por exemplo, uma empresa grande apresenta 3, né? 3 anos, 3 exercícios. Mas aqui está falando que além das demonstrações, o último parágrafo, além das demonstrações financeiras acima citadas, no momento da publicação, as sociedades anônimas devem informar relatório da administração, notas explicativas, parecer da auditoria e assinatura dos administradores e do contador. Esse relatório da administração e notas explicativas, ele é muito importante por quê? Porque às vezes parece, simplesmente olhando os números, que a empresa, por exemplo, não está bem. E de repente a empresa acabou de comprar uma outra. E aí ela fez um grande investimento, fica parecendo que ela está extremamente alavancada. Essa é uma expressão que a gente usa para a empresa que está endividada. Então, quando a gente fala alavancada, é uma empresa que está com o passivo muito alto, que não quer dizer que é um problema. Se a gente vê na nota explicativa um motivo que torne isso razoável. Se não há, a empresa está com uma situação delicada. O relatório da administração apresenta qualquer interferência que houve. Imagina esse ano, com pandemia, como vão ser os relatórios, as demonstrações financeiras, os relatórios do ano que vem. Vão ter uma série de relatórios da administração e notas explicativas para explicar a situação que se criou esse ano, tá certo? O parecer da auditoria, isso é importantíssimo, porque uma auditoria vai tentar verificar, vai tentar não, ela tem método, ela é um profissional qualificado, e são empresas normalmente muito qualificadas que fazem esse tipo de parecer, né? O que não quer dizer que não dá problema, já aconteceram problemas nos Estados Unidos, já aconteceram problemas no Brasil, e as legislações tentam cercar ao máximo isso, então tem quem quiser conhecer mais, procure Sarbanes-Oxley,
que é uma legislação americana que muitas empresas que tenham ações no exterior, né, empresas até brasileiras que tenham ações no exterior, têm que obedecer Sarbanes-Oxley, que veio depois do escândalo de 2008, né, uma grande quebra de bancos, e mesmo Enron e uma série de outras empresas que maquiavam as suas demonstrações. Tá? Então, Sarbanes-Oxley, leis de governança. A gente vai usar muito essa expressão governança. O que é governança? É fazer direito isso, fazer direito às suas demonstrações. Tá certo? É claro, é mais que isso, mas no nosso caso aqui, que nós somos com foco nas demonstrações financeiras, a empresa que tem Sarbanes-Oxley e que segue outras legislações, a Europa também tem legislações rígidas contra isso, o Brasil tem um controle muito grande, né, sobre seus balanços, então precisa acompanhar isso. Então, uma das coisas que a gente tem que olhar num balanço são esses relatórios aí que complementam os números, simplesmente, tá? Na relação, então, o relatório da administração vai informar os relatórios relevantes. Aqui é mais que eu sempre acabo falando um pouco mais, mas revela qualquer fato relevante para o negócio, como eu disse, comprando uma outra empresa, comprando participação acionária em outra, ou sendo comprada, coisas desse tipo. E também são colocadas informações de caráter não monetário, produtividade, desenvolvimento tecnológico, pesquisa. Então, estamos desenvolvendo isso, desenvolvemos tal tecnologia ou qualquer coisa desse tipo. A situação da empresa no contexto socioeconômico tenta ver a empresa como ela está no seu segmento e como que está o impacto dela no Brasil, por exemplo, no exterior. Políticas de recursos humanos, sustentabilidade, aqui, aliás, não está aqui, mas sustentabilidade hoje isso aparece muito. Grandes empresas têm colocado muito informações sobre as suas ações de sustentabilidade, as expectativas quanto ao futuro, projetos de expansão, tá? Então, isso tudo está no relatório da administração. Olha que importante, né? E aí pode explicar uma série de números que, de repente, olhando friamente, os números são frios, a gente não consiga ver uma explicação, mas aí pode estar. As notas explicativas também, com relação à situação patrimonial. Nesse caso, por exemplo, uma empresa que está comprando a outra, é uma situação onde ela está fazendo um investimento forte, um investimento grande, e aí então a situação de patrimônio dela vai ficar meio diferente, né? Parecer dos auditores, é claro, para emitir sua opinião, dizendo que a demonstração está adequada, está certa, está correta. A data, né? Na data da avaliação, claro, que todo mundo pode mexer nisso depois, vai saber, né? E dizendo que foi feito de acordo, essa expressão é uma expressão que vocês vão ver em todos os balanços, de acordo com os princípios contábeis aceitos e legislação vigente. Por quê? Porque isso evolui. Os próprios princípios contábeis aceitos, com a Sarbanes-Oxley, por exemplo, houveram alterações, né? No Brasil, também está tendo uma série de mudanças com os princípios contábeis, não os princípios contábeis, mas com algumas anotações contábeis referentes a E-Social, por exemplo, essas legislações mais recentes do Brasil. Tá bom? Pessoal, ninguém me interrompe, eu estou achando que vocês estão entendendo. Tá tudo tranquilo? Vamos ver aqui, vamos conversar com alguém. Tranquilo. É você mesmo que eu ia perguntar, Wagner. Você se antecipou. Você se antecipou. Era só para ver se você estava ligado ou se já tinha começado a novela. Muito bem. Mas e a novela tá boa? Já começou? Não, eu não sou muito adepto Tô brincando. Eu tô ligado aqui no jornal. Hã? Tô ligado aqui no jornal. Ah, no jornal. Presta atenção na aula, rapaz. Presta atenção na aula. Mas eu tô. Que absurdo. Vamos lá. Beleza, Wagner. Obrigado. Nada. Pessoal, balanço patrimonial. Balanço patrimonial não é exatamente, por exemplo, tem aquela música Bete Balanço, não é o caso, tá certo? Balanço patrimonial, que vocês já devem ter visto em contabilidade, afinal aqui nós somos com a turma do último semestre e do penúltimo semestre, se eu não me engano, né? O balanço reflete a situação financeira da empresa, sempre em um determinado momento, em um ano, né? Normalmente no fim do ano fiscal. Adivinha quem escreveu isso? Fui eu.
E ele é estático, ou seja, ele já foi, ele é uma foto de um ano ali, são os dados de um ano, mas é aquilo, tá certo? É a fotografia daquele ano para aquela empresa. E ele tem duas colunas, como vocês podem ver na figurinha aí. À esquerda, ativos. O que são ativos? Vamos relembrar a contabilidade. Os bens e direitos de propriedade da empresa, tá certo? Então, aonde tem entrada de grana, tá certo? Então, vamos ver as contas aí. Caixa, 10 mil reais. É grana. Duplicatas a receber. É grana. Estoques. Estoque é grana, professor? Não necessariamente. A gente, para transformar ele em grana, a coisa, você vai ter que vender esses estoques e nem sempre é simples e nem sempre você vai receber pelo valor que você estimava. Nós vamos falar mais Mas sobre não nega o isso, tá? valor. Então, depende do tipo de cálculo. Nós vamos ver alguns índices mais para frente, onde nós vamos ter que descontar os estoques. Aí é o que chama de liquidez seca. Entendeu? Por quê? Liquidez significa, a gente já falou disso, a condição de pagar o meu passivo. Tá certo? Beleza. Agora, liquidez seca quer dizer a liquidez que eu tenho em caixa para valer. Então, se eu falar que caixa está entrando dinheiro e duplicados a receber, vai entrar dinheiro. Estoques, eu vou ter que demanda um certo tempo. Então, em termos de liquidez seca mesmo, a gente desconta o estoque. Em termos de liquidez geral, sim, a gente conta o estoque mesmo. Você está certo. Agora, vejam lá. Terrenos. Terrenos dá para virar dinheiro? Dá, mas não é simples, demora, tá? Então, veja bem que aqui nós já estamos vendo um conceito importante. Existe o ativo circulante. O que é o ativo circulante? É aquele que gera, né? Que gera o seu caixa, gera ele se torna dinheiro, digamos assim, para ficar em palavras mais simples, em até um ano, tá? São ativos que se tornam, que têm liquidez em até um ano, tá certo? Terrenos, você não tem certeza disso, tá certo? Então, É o não terrenos não seria, circulante. seria ativo não circulante, exatamente. Então, o que seria aqui ativo circulante? Caixa, duplicata a receber e estoques, vamos considerar. Terrenos é ativo também, mas é ativo não circulante, tá certo? Que é mais difícil de vender, demora um pouco mais para virar dinheiro. Também, também. E mais que isso, a gente não considera ele como uma coisa para entrada imediata, tá? Tanto que você investe em terreno não é para vender, comprar e vender só se for uma imobiliária, tá certo? Mas, em geral, isso é um investimento de longo prazo, você concorda comigo? Da mesma forma como veículos e equipamentos. Depende da maneira que você vê, né? Porque se você é uma empresa de locação, pode ser, mas é verdade, é verdade. Dificilmente você vai considerar a venda de um veículo em menos de 12 meses. Você está É certo. meio raro. É isso que eu quis dizer. Perfeito, tá ótimo. E Mas no não deixa pass... de ser bom de falar que Diga, tem não exceções. deixa. Tem exceções, mas não importa. Vamos pensar em regra, normalmente, né? É ativo, mas é ativo não circulante. Eu acho que sua visão está mais dentro do padrão. Não vamos nos fixar. Exceções a gente trata como exceção, tá certo? Não é minha ideia aqui ficar falando de exceções. Eu acho que aqui o importante é que vocês terem os conceitos para seguir em frente com os conceitos aí de análise, de demonstração financeira. E, da mesma maneira, o passivo. Passivo também tem o circulante e o não circulante. Fornecedores a pagar. Você vai ter mais de um ano para pagar esse fornecedor? Não. Então, isso é passivo circulante. Empréstimos a pagar. Também vai ter que pagar. Ativo circulante. Salários a pagar. Ah, certeza. Passivo circulante também. Tá? Então, essas três contas são contas de passivo circulante. Capital social, tá? É patrimônio líquido. Isso aí é investimento dos acionistas, investimento dos sócios, tá? Ele não entra em termos de... ele entra na conta passivo, mas ele não é necessariamente ligado a passivo circulante ou não circulante. Ele é patrimônio líquido. Ele é investimento dos acionistas. O balanço sempre, tanto na coluna da esquerda para a direita, tem que dar igual. Por isso se chama balanço. Né? Cada uma, hein, professor? Seguindo com a mesma informação, tá? Isso é só para a gente evoluir. Então, são essas contas. Ah, mas é que eu já falei tudo aqui. Contas do ativo, conta a receber, duplicados a receber,
títulos, investimento de ações, aplicações financeiras, né? São contas de ativo. E aí, aquele negócio que a gente estava falando, máquinas, terrenos, são ativos? São, mas não são circulantes, né? Estoque é circulante, caixa, dinheiro, ou se é, né? Contas do passivo são contas a pagar, fornecedores, são obrigações, né? Impostos a pagar, financiamentos, empréstimos, tá? Patrimônio líquido, ele é o que foi, então, aportado, que entrou como dinheiro por parte dos sócios, tá certo? Conta capital social. Então, tem esse equilíbrio, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Aqui está um resuminho do que a gente vai considerar como ativo circulante, ou lá, contas que têm conversão em dinheiro no máximo em 1 ano, que eu disse, beleza? Não circulante, ativos, né? Bens e direitos que se transformarão em dinheiro após 1 ano, após 12 meses, tá? Ah, professor, como o senhor tem certeza? Não, a gente já falou, a gente vai considerar as regras, as exceções são exceções, tá? E aí, então, investimentos, né? Bens imobilizados, então, quem está falando, a sede da empresa, máquinas, equipamentos, veículos, e intangíveis, marcas, por exemplo, patentes, direitos autorais. Com relação ao passivo, o que é circulante? Obrigações que devem ser pagas no máximo em 1 ano, né? Dívidas de curto prazo. Isso é importante, essa visão. Dívidas de curto prazo. Não circulante. Então, passivo não circulante. Obrigações que são pagas após 1 ano, que deverão ser pagas em mais de 1 ano. São consideradas dívidas de longo prazo. Beleza? Boa noite, Paloma. Tudo bem? Como tá? Estamos seguindo aqui, mas... Boa noite. Boa noite. Mas a aula está sendo gravada. Se tiver qualquer dúvida também, fique à disposição. Nós estamos falando sobre parte de demonstrações financeiras, balanço patrimonial. Beleza? Obrigada. Que isso. Professor, Bem-vindo. Diga. Quem foi? no capital social também é um montante quando a empresa começa, correto? Ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, vocês me ouvem? Está todo mundo me ouvindo? Está tudo Sim. ok? Tá. Nós estávamos comentando, por exemplo, na aula passada, por exemplo, a questão dos IPOs, das empresas que estão abrindo capital ou que estão fazendo oferta de ações, mesmo que já fizeram, abriram o capital, mas fazem uma nova oferta de ações. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando dinheiro, em vez de entrar nos bancos, estão pegando dinheiro de ações que são sócios, né? Que são pequenas parcelas de sociedade, tá? Então, não, no caso, pode ser tanto num IPO, ou quando a empresa está aportando para abrir uma empresa, mas também no decorrer da vida da empresa, isso é possível. Tá legal? Era essa a questão, Bruno? Isso mesmo, eu lembro, não sei qual matéria, Uhum. quando, por exemplo, eu vou abrir um MEI. O dinheiro que o meu sócio vai iniciar a empresa será o nosso capital social. Exato, ao início. Perfeito, é isso mesmo. Tá bom? Fechou. Aqui nós vamos estar falando de algumas questões importantes, mas que eu vou tentar, por exemplo, nas nossas avaliações, tentar já deixar isso arrumado. Mas, quando você olhar um balanço no jornal, por exemplo, e quiser fazer algum tipo de análise desses índices que a gente vai ver, por exemplo, você vai poder fazer com tranquilidade, mas só tem que lembrar que você vai ter que ordenar tanto as contas do ativo e do passivo, né? Os circulantes, né? Porque aqui a gente vai trabalhar sempre com ativo e passivo circulante, em grupos de contas operacionais e financeiras, tá? Então, a gente já falou disso, né? Operacionais é ligada à operação, à atividade da empresa. E financeiro seria coisas que envolvem bancos, então empréstimos ou aplicações, ou seja, envolve juros. Esse é o grande conceito. Vocês vão ver. Mas é tranquilo. Por exemplo, para identificar nos ativos a parte que são contas operacionais e contas financeiras. Note bem, a gente não precisa separar. Nós estamos olhando aqui, ó, os ativos estão aqui na nossa
na nossa caixinha ali em cima, né? Na nossa figura. Então, aqui está falando, a dica é separar contas financeiras das operacionais do ativo. É simplesmente fazer a pergunta, o que já foi transformado em dinheiro? É essa a pergunta, para saber o que é ativo operacional e o que é ativo financeiro. Tá certo? Então, já foi transformado em dinheiro? Caixa é dinheiro? Me responda alguém, rapidinho. Caixa é dinheiro? Caixa, eu acho que sim, professor. É É lugar que dinheiro, né? ganha É. dinheiro rapidamente. Dinheiro no banco, aplicação financeira é dinheiro. Concorda? Então, isso são contas financeiras. Perfeito? Já as outras contas são ativo circulante, tá certo? Como duplicados a receber, é ativo circulante. Estoque é ativo circulante, é ativo circulante. Mas, como ainda não foram transformadas em dinheiro, nós vamos considerar contas operacionais. É simples assim, tá certo? Então, lá em cima, caixa é uma conta financeira, duplicatas a receber? Não, não. Duplicatas a receber ainda não virou dinheiro. É ativo circulante, vai virar em menos de um ano. Ainda não virou. Então, não é financeiro. Caixa é financeiro, duplicados a receber lá em cima, 20 mil, não é financeiro. Estoques, não é financeiro, então é operacional. Tanto duplicados a receber, estoques, operacional. Terrenos, terreno é ativo não circulante. Beleza? Então, o que é dinheiro seria só caixa, banco, alguma Aplicação financeira, só. O renda que é fixa. grana? O que é grana, brother? É o que é grana. Mas, Tá? por exemplo, uma aplicação de renda fixa, que eu tenho alta liquidez, seria dinheiro? Uhum. Evidente. Tá aqui, ó. Caixa, banco e aplicação financeira são contas financeiras. Tá Fechou. certo? Tá? Tudo que vira dinheiro rápido, agora, duplicata receber. Se o cliente, se eu receber, beleza. Se eu não receber, e pode às vezes demorar, tem que fazer cobrança. Estoque, vou até vender o estoque, às vezes é estoque que está no meio da produção, né? Então, E são contas. aplicações de baixa liquidez também não seria, ou seria da mesma forma, porque eu vou demorar para receber aquele montante. Então, por isso que, por exemplo, duplicata receber, você não tem certeza dessa liquidez, então ela é considerada uma conta operacional. É por aí, sim. Saquei. É isso aí. Para o passivo, continuamos com a mesma caixinha ali, com a mesma figura. Para o passivo, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Que estou recebendo os avisos aqui de que minha rede está com problema. Ah, Tranquilo. tá todo mundo ouvindo. Tranquilo. Ótimo, graças a Deus. Melhor, eu fico mais contente. No passivo também tem uma regrinha boba, simples. Dívida onerosa. Alguém sabe o que é uma dívida onerosa? É dívida que gera juros. Não, juros. Dívida que gera juros. Eu vou dar um exemplo muito comum e costuma aparecer, aliás, bastante em demonstração financeira. Imposto a pagar é uma dívida onerosa? A princípio, não. Se eu tenho meu imposto para pagar dia 31 desse mês, hoje ainda é dia 18. Dia 31, o valor é o mesmo. Se eu pagar o meu imposto na data certa, eu não vou pagar juro em cima dele, eu vou pagar o imposto que for que é devido. Perfeito? Agora, se eu atrasar esses impostos, ou se eu fizer uma negociação desses impostos, aí eu vou ter que pagar juros. Concordam comigo? Sim. Então, juros, impostos no prazo, impostos em ordem, são dívidas não onerosas. Agora, imposto financiado, imposto atrasado é dívida onerosa. Por quê? Porque tem juros. Empréstimo, tem juro? Empréstimo? Não, claro, empréstimo é oneroso, tá certo? Qualquer tipo de financiamento de curto prazo, pagou imposto? Pagou juros? Desculpa, eu errei. Pagou juros? É oneroso. Dívida não onerosa, né? Salários. O certo é, se já pensou, a empresa traz os salários e ainda paga juros para você. Seria bom, né? Mas só que não é bem assim, não. Salário é uma conta que você paga e pronto. Ela não tem juros, tá?
Pagar fornecedores. A princípio, se você está pagando em ordem, você não está pagando juros, você está pagando o valor combinado, tá certo? Então, isso é dívida não onerosa, é uma dívida operacional. Dívida que gera juro é uma conta financeira, tá certo? Eu, no geral, vou tentar sempre deixar isso. Isso aí é um conceito importante para vocês terem, tá? Mas eu vou procurar sempre deixar isso de uma maneira mais clara, a mais clara possível, porque não é isso que eu quero saber numa análise, tá bom? Em geral, não é isso, tá? Mas é bom vocês terem o conceito. Fala, Bruno. Desculpe. Quando eu deixo de pagar um salário, Ah, era multa, não juros. Como é caracterizado como multa, por isso que não é oneroso, correto? é uma discussão assim, gera multa. Qual multa? Porque o que acontece? Teria que pagar o salário dos meus funcionários dia 10, ou até o quinto dia útil. E digamos que eu não tive dinheiro, hoje é dia 18, eu vou fazer esse pagamento. Eu vou pagar algum valor a mais? Não tenho muito conhecimento sobre isso. Pois é, não é muito usual, viu, Bruno? Não é muito usual, você vai pagar juros. A empresa já está em dificuldade para pagar o salário, ainda pagar os juros, mas agora, se gera uma dívida, eu atrasei os salários 3 meses, aí sim, né? É justo se pagar um juro sobre isso. Você entendeu? Então, existe uma questão aí, um atrasozinho não gera, a empresa não vai pagar um valor a mais, até porque se ela atrasou é porque ela está em dificuldade. Mas se torna um passivo, se torna uma dívida mesmo, aí você vai ter que pagar juros, né? Vai entrar advogado, esse tipo de coisa, vai ter juros, tá? E aí ela vira onerosa, então ela é financeira, vira financeira, tá certo? Salários, em geral, são operacionais, tá? Tranquilo. Beleza. Então, os índices financeiros, nós vamos discutir uma série de índices, e aqui já vou mostrar alguns, mas não se preocupem com as fórmulas ou com o cálculo ainda. É só para mostrar como a gente vai usar essas demonstrações financeiras, tá? Aliás, eu já vou dizer de agora, eu não estou preocupado em que você decore fórmula, tá? Tanto assim, numa avaliação, eu até passo a fórmula, se for o caso. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado, sim, que você faça a conta direito, que você faça o cálculo direito e, mais que tudo, a análise daquele índice. O que ele quis dizer. Isso é que me importa mais, tá? Então, já se liguem, porque nós vamos ter várias vezes que fazer análises. Vocês são profissionais que vão se formar daqui a 6 meses, aliás, daqui a 6 meses, não, hein? Setembro, outubro, novembro. Gente, vocês estão quase lá. E aí, vocês vão ter que fazer análises de finanças, por exemplo. Você tem que ter esse conceito claro. Ah, não, olha, essa empresa está indo bem, ou essa empresa não está indo bem, comparado ao setor, comparado a outras. Mas, como eu disse, você tem que analisar uma série de informações para realmente avaliar uma empresa. Beleza? Então, os índices financeiros, então, né, é uma relação entre contas. Então, por exemplo, o ativo está mais passivo, quanto? Eu tenho ativos para os passivos, ou seja, eu tenho grana entrando para pagar todas as minhas dívidas. É isso que são os índices, né? Ou como é que está a minha situação de alavancagem? Eu estou devendo muito, né? Comparado ao que eu tenho de ativo. São várias análises que nós vamos fazer. Mas o objetivo é sempre o mesmo: fornecer informações que não são visíveis de maneira direta. Ou seja, eu publico um balanço. Está lá no jornal, está lá onde seja. A informação está lá. As conclusões você tem que ter. Você tem que ter conceitos para retirar, né? As conclusões têm que ter conceito para retirar desses balanços, de uma DRE, dessas informações financeiras. Beleza? E aí vão surgir os índices financeiros. A gente vai falar muito de índice financeiro, tá bom? Então, aqui a gente já vai no último capítulo, no último parágrafo, a gente já fala de alguns deles. Liquidez corrente. O que é liquidez? Capacidade de pagar as dívidas. Liquidez seca, acabei de falar, é a capacidade de pagar dívidas sem contar com o estoque. Participação de capitais de terceiro. O que acontece?
em relação ao que eu, sócio, ou os que os sócios entraram de grana, quanto eu tenho de dinheiro na empresa que não é nosso, que pode ser de empréstimos, que pode ser tempo, lembra que eu já falei disso? Tempo é como se fosse um capital também, tá certo? De terceiros, de um fornecedor, por exemplo. E, no geral, então, nós vamos apresentar o quê? Capacidade de honrar compromissos. Então, se eu sou um analista financeiro e estou vendo, por exemplo, uma linha de crédito para uma empresa, eu tenho que saber se ela tem condição de pagar os seus compromissos. A estrutura de endividamento da empresa com relação ao seu capital próprio, que é a participação de capitais de terceiro. Então, o que acontece? Nós vamos ver muitos índices aqui que são para quê? Para analisar a situação financeira de uma empresa. Tá certo? Então, continuando com a nossa boa e velha caixinha, com a mesma informação para não gerar problemas e para até para depois, se vocês quiserem estudar, não ter muito problema, vamos ver aqui, por exemplo, uma liquidez corrente. Já falei, não se preocupe com a fórmula, eu quero saber você usando a fórmula. Ativo circulante com passivo circulante. Beleza, vamos usar aqui então nossos conceitos que a gente acabou de falar. Ativo circulante, o que vai ter de ativo circulante nessa caixinha? O caixa e duplicatas a receber, tá certo? E estoques. Então, 10, 20, 60 mil, tá certo? E o passivo circulante no outro lado? Fornecedores, 5. Empréstimos a pagar, 5. Salários a pagar, 20. 40. Né? Não. 10. Professor, 30. Professor, você não sabe fazer conta? Né? Então, aí vocês vão ver que aqui, ó, esse liquidez corrente, ativo circulante com passivo circulante, vai ficar 60 mil que a gente viu aqui no ativo, sobre 30 mil que a gente viu aqui na parte de passivo circulante, que deu o índice 2. Ah, professor, deu o índice 2. Isso não quer dizer nada. Eu quero saber como você interpreta esse dado. Nós vamos fazer isso com calma. Não se preocupe em entender a fundo isso agora. Mas olha só o que significa esse índice de liquidez corrente. Que para cada R$ 1 de dívida, no curto prazo, a empresa tem R$ 2 para pagar. Puxa vida, professor, ela está saudável, né? Ela está saudável, mas só que ela está com dinheiro parado no banco, se você pensar bem. Tá? Ela podia estar rendendo mais dinheiro para o acionista ou para os sócios, tá? Então, ela está realmente saudável em termos de liquidez? Tá. Mas será que ela está trazendo a rentabilidade que está se esperando? Pode-se ver que talvez não. Da mesma maneira, a gente está falando da liquidez seca, que é o ativo circulante, mas aí tira o estoque sobre o passivo circulante. A mesma continha, tá? Que vai ser os 60 mil, né? Menos os 30 de estoque, sobre 30, dá 1. Ou seja, mesmo na liquidez seca, é uma empresa que para cada R$ 1 de ativo do curto prazo, né? Ou seja, dinheiro que ela tem mesmo, isso é dinheiro, né? Ela tem R$ 1 para pagar. Então, ela está numa relação muito boa de dívida e dinheiro disponível em caixa. Tá certo? Boa noite, Priscila Matos. Como você está? Priscila Matos. Então, aqui outro índice que a gente vai ver com mais detalhe mais para frente, mas ó, aqui, dessa caixinha, note bem, é isso que eu estou querendo demonstrar. A caixinha só tem números, não é isso? Mas o significado dela, você vai ter que ter os conceitos, vai ter que saber os índices. Então, olha, dessa caixinha a gente já descobriu que no ativo circulante ele tem R$ 2 para cada R$ 1 de passivo, e na liquidez seca, sem contar o estoque, ela tem 1 para 1, olha que beleza. E não está escrito no balanço patrimonial isso, é você que deduziu usando conceito. Tá? O que eu vou querer de vocês? Conta direitinho e conceito. A conta, gente, é conta. Nada que alguém faça uma integral tripla com 2 derivadas não consiga, gente. Que é isso? Não é verdade? Adriana. Professor, Oi, Bruno. Oi. Tá? fala aí, depois eu Toda vez que a gente... Tá. Toda vez que a gente fala de contas, tá?
Toda vez que a gente fala de conta, o pessoal fica preocupado. Será que as contas são difíceis? Não. São contas extremamente simples. Por isso que eu falo, para mim, assim, é fazer a conta porque elas são muito simples, mas o que eu vou querer é conceito. Como é o caso aqui, participação de terceiros. Aí nós vamos ver. O que é participação? A fórmula até dou, não tenho problema com isso. Né? É o passivo circulante mais o exigível de longo prazo. Né? O que nós temos aqui de passivo circulante? Fornecedores a pagar, empréstimo a pagar, salário a pagar, que é tudo circulante. Né? Exigível a longo prazo, tem mais alguma coisa? Não tem mais nada, professor. Então lá, 30 mil, que é o passivo circulante, mais zero, que não tem nenhum exigível de longo prazo. Dividido por 130. O que é 130? Né? Que é o capital social, que está aqui. Tá? Participação, patrimônio líquido, que é o capital social da empresa. Pronto, é isso. 23,8. Ou seja, a participação do capital terceiro é só 23% do capital da empresa, que é a ótima situação. Mas é importante entender isso. Olha, então, nessa empresa, ela tem 23,8%, né, 23,08% de participação de capital terceiros, e o resto são os sócios que entram com a grana. Então, é entender o conceito. Isso que é importante, tá bom? E é importante, nós vamos usar basicamente balanço e DRE, que é a bichinha que está aí, tá? O que é uma DRE? É o resumo em ordem das receitas e despesas da empresa. É aqui que aparece se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. No período de tempo do último exercício. Tá certo? Nos últimos 12 meses. O que é, então? Receita menos despesa dá lucro ou prejuízo. Se você teve mais receita que despesa, lucro. Se não, prejuízo. E como que ela é ordenada? É a receita bruta da empresa, menos deduções, que vai virar, que chama de receita líquida. E aí vai indo. Menos o custo da mercadoria vendida, vira lucro bruto. Né? Então, uma coisa é receita, outra coisa é lucro bruto. Tira a despesa operacional, vira lucro operacional. Tira despesas não operacionais, vira despesa não operacional. Né? Que vai, né? Aliás, o lucro operacional menos despesas não operacionais, mais receita não operacional, juros, por exemplo, vira lucro antes do imposto de renda, que no Brasil é LAIR, mas essa é a famosa EBITDA. Vocês já devem ter ouvido essa expressão EBITDA, quem se usa muito no mercado de ações para saber se uma empresa está indo bem, mal, está trazendo a rentabilidade, é o EBITDA, é esse aqui. Se você tirar o imposto de renda do EBITDA, vira o lucro líquido. E se vocês olharem no quadrinho aqui, tem todas as informações. De novo, são informações. Para você saber se a empresa está bem ou mal, claro que saber se ela tem lucro ajuda, né? Mas uma série de índices nós também vamos tirar daí, da DRE. Todo mundo já tinha visto o DRE em contabilidade? Eu ainda não. Quem falou isso? Adriana Rangel? Sim. Você não teve contabilidade? Não, ainda não. Tá bom. Então, se você tiver alguma dificuldade, alguma coisa, vai me falando, tá? Porque eu acho que os outros alunos já tiveram, tá? Você está em qual semestre? Ou você está fazendo, assim, as adaptações? Eu tô no 5º. Tá. Não tem problema. Assim, a princípio é isso, balanço e DRE é isso, o balanço é aquela carinha que você já viu. Mas qualquer dificuldade que você tenha, ou aliás, qualquer um de vocês tenha, aí Dilma que entrou agora, por exemplo, muito bem-vinda, né? Ou qualquer um dos outros, por favor, sempre vão me falando, tá bom? Que a gente vai esclarecendo. Beleza? Beleza. Nas demonstrações financeiras existem mais duas que eu vou mostrar aqui, mas assim, é só em termos de quase de ilustração, porque a gente não vai usá-las, tá? Demonstração de fluxo de caixa, que ele mostra o fluxo financeiro da empresa, tá certo? Num determinado período, quanto e como, quanto entrou e como entrou e da onde entrou o dinheiro no caixa.
e como saiu, para onde saiu, né? E para onde foi dinheiro do caixa. Isso, então, é o fluxo de caixa. Então, ele fala de tanto de atividades operacionais quanto de atividades de investimentos, que eu estou investindo e vai entrar dinheiro, então, de juros, né? Então, investimentos com gasto de capital, compra, venda de ativos de longo prazo, máquinas, equipamentos, por exemplo, e de financiamento, credores e investidores, ou seja, ou eu estou pagando juros para credor, ou eu estou investindo grana da empresa e eu estou recebendo juros. Tá? Não vamos entrar a fundo nessa demonstração de fluxo de caixa. Aliás, nós não vamos usar. Tá? Nesse momento, você fique tranquilo. Tá? E também, demonstração do valor adicionado é obrigatório também, mas nós não vamos usar para os índices que vão ser objeto da nossa atenção nesse momento. Tá? Só entendam que a demonstração de valor adicionado, DVA, é demonstrar o valor da riqueza gerada pela empresa. Riqueza é um conceito maior do que simplesmente lucro, tá? Então, mostra, por exemplo, quanto que eu coloquei de valor para pagamento de salários, matérias-primas, né, impostos, e aí, na verdade, quanto que a empresa gera de riqueza até em termos de sociedade, tá? Não é nosso foco, beleza? Nós vamos trabalhar, antes de tudo, com o balanço e a DRE, beleza? Sim, Pro. Obrigado, gente. Muito obrigado. Professor, Muito bem. Diga. Quando tive contabilidade, uma das maiores dificuldades inicialmente era definir primeiro todos os conceitos. Então, o que é ativo circulante, o que é não circulante, passivo circulante, não circulante, imposto, todas essas separações. Então, eu creio que depois que você tem em mente todos esses conceitos, o que é o que, na hora de fazer a conta, é bem tranquilo, porque é só somar e subtrair. Nesse caso, a gente vai começar dessa maneira, definindo primeiro os conceitos, o que é cada coisa, para depois fazer os exercícios. Exato. E foi muito bom você falar isso, porque se você reparar, temos um quadrinho aqui que a princípio, você pode até fazer depois manualmente, mas vamos aqui numa participação de grupo aí, de todo mundo junto, vamos lá. Aqui na conta embaixo, aqui, ó, tá vendo aqui que nós temos as contas em cima e aí vamos dividir em ativo, passivo e patrimônio líquido. Vamos lá. Caixa é o quê? Ativo circulante. Ativo circulante. Bruno, vamos tentar fazer todo mundo participar um pouquinho, beleza? Vamos tentar, né? Claro que é sempre bem-vinda toda a participação, mas vamos ver aqui. Meu amigo Expedito. Vamos lá, Expedito, tá acordado, mano? Expedito. Opa, quem que entrou? Adriana? Tudo bem, Adriana, já que você entrou, capital é o quê? Vamos lá. É ativo? Eu, Pro? Capital é ativo? Capital, eu acho que é ativo. Isso, mas o que você acha? É ativo circulante ou não circulante? Não circulante. Não circulante. Meu filho fala pra caramba. Não, é circulante. Circulante. Capital é grana, é grana. Como grana de caixa, capital é um dinheiro que está lá reservado para compras ou qualquer coisa. Então, é circulante, ou seja, eu consigo transformar em dinheiro em menos de um ano. Ele tem que tirar. Tem que transformar em dinheiro em menos de um ano. Esse é o conceito. Beleza? Beleza? Sim, Pro. Então, capital é ativo circulante. Nesse caso, caixa é ativo circulante, capital é ativo circulante. Tá certo? Beleza. Vamos lá, gente. Agora, peraí, deixa eu ver. Não, professor, capital é. Deixa eu ver se é aqui. Capital é patrimônio líquido, é o dinheiro que os. Falei besteira, Adri. Capital é o dinheiro de investimento dos sócios. É patrimônio líquido. Beleza, gente? Ah, então é patrimônio líquido? Então é o que seria? Então? Quando entra. É a grana que os sócios entraram para fazer a empresa.
Acho que só faltou bom? social, Capital. né, professor? Seria capital social. Foi essa a dúvida aqui, por isso que eu fiquei nessa dúvida. É bem isso mesmo. Tá, Adriana? Então é isso, seria capital social. Estoque, é ativo ou passivo? Passivo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Muito bem. Estoque não, Eu acho que estoque o senhor chamar, ativo. tipo, pelo nome, professor. Posso Tipo, transformar em... Oi? você chama o nome da pessoa e ela responde, não fica melhor? Só uma sugestão. É que eu não sei se todos conseguem responder, Bruno. Eu vou tentar fazer. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, vamos ver. Meu amigo Eduardo. Eduardo, tá aí, mano? Eduardo? Então vamos tentar outro. O Expedito. O Expedito, tá aí, Expedito França? Vamos tentando. Naísa. Você acha que para responder uma coisa assim, todo mundo some? Naísa. Oi, Você professor. Tá aí, Oi, Naísa. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo em paz. Me diga uma coisa, Anaísa. Diante do que a gente falou, você acha que estoque é ativo ou passivo? Ele Eu é vou ter... ativo. Ele é ativo, né? E a princípio ele é um ativo circulante ou não circulante? Eu acho que ele é Dá para virar circulante. dinheiro em circulante, ele vira dinheiro antes em menos de 12 meses, não é isso? Aham. É essa a ideia. Beleza, Anaísa, muito obrigado. Obrigada. Paloma Montenegro. Paloma Montenegro. Você está aí, Paloma? Oi, professor. Beleza? Tô. Me diga. Tá falhando Imposto a um pouquinho a recolher. internet, mas eu vou tentar. Não, tranquilo, estou te ouvindo bem. Imposto a recolher, você acha que isso é passivo ou ativo? Eu vou pagar Eu acho esse que é imposto. ativo. Não, eu vou pagar. É uma obrigação, eu vou recolher. Ele é ativo ou passivo? Toda obrigação é passivo. Tá? Obrigação, eu tenho que pagar é passivo, beleza? Ah, sim. Se tem que pagar é passivo. Entendi, tá bom. E eu vou ter que imposto, eu não vou pagar depois de um ano. Então, ele é um passivo circulante. Passivo que eu vou ter que pagar em menos de 12 meses. Tá? Beleza? Você entendeu, Paloma? Paloma? Entendi, sim, professor. Desculpa que a internet está falhando um pouco. Problema, só... É claro, não tem problema nenhum. Vamos lá. Priscila Matos. Priscila? Oi. Você está aí, Pri? Oi, Pri. Tudo bom? Investimento, né? Eu pus dinheiro no banco. Grana, é dinheiro, é dinheiro ou é a coisa que eu vou ter que pagar? É uma obrigação? É um direito meu? É um direito que a empresa tem ou é uma obrigação? Investimento, está o dinheiro lá disponível, não é isso? Ele é um ativo, não é isso? Você entendeu essa diferença? Quando eu tenho dinheiro da empresa investir, é isso? Isso. É ativo. Tá? Você tem uma obrigação, é isso? Passivo é quando é obrigação. Então, vamos lá. Então, investimentos é ativo. Né? Bancos é dinheiro que eu tenho no banco, na conta do banco. É dinheiro, é meu. Não tem que ficar pagando. É dinheiro que está lá. É ativo. Tá certo? Entendi. Agora, financiamento de longo prazo é uma obrigação. Eu vou ter que pagar. Então, esse é o quê? Passivo. Passivo. E como ele fala que é de longo prazo, a gente fala que é um passivo não circulante, porque ele é mais de 12 meses. Vai sair dali, né? Vai ficar nisso. Isso, passivo não circulante. Beleza? Tá certo? Meu amigo Wagner, você tá aí? Tô aqui, professor, diga. Vou mandar, mano. Vamos ver se você tá sabendo, então. Vamos lá. Duplicata receber. E aí, isso é ativo ou passivo? É ativo, porque são clientes que vão ter que pagar para a empresa. É direito que eu tenho. Boa, é isso mesmo. Ativo. Né?
E duplicata a receber, a princípio, é ativo circulante, entra normalmente em menos de um ano. Concorda comigo? Sim, claro. Beleza. Já o intangível, tá certo? Intangível quer dizer, né, são, né, coisas Patentes? que... Patentes, exato. Você já deve ter visto esse conceito. A gente viu ele agora há pouco ali no quadrinho. Ele é um ativo ou ele é um passivo? Patentes, no Patente. caso. É um ativo. É um direito, é um passivo, é um ativo, perfeito. É um ativo, certo? E eu acho que ele não circulante? Circulante ou não circulante? Não circulante, não perfeito, circulante. porque não, Não ele não vira circulante. dinheiro. Exato, não circulante. Muito bem, Wagner. Mandou bem. Não está gerando dinheiro no. Exato, em até um ano. Exato. Tá bom? Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. A Agatha está aí? Agatha? Tem microfone, Agatha? Edilma? Tem microfone, Edilma? A Edilma, ela não tem microfone, Não professor. tem problema, só porque eu realmente não sei. Muito obrigado, Pri, por avisar. Nada. Então, sobrou para Brunão. Brunão, vai, Brunão. Vamos lá, vamos pegar você na calça curta. Bora lá. Empréstimo a pagar de curto prazo. Passivo ou ativo, para começar? Passivo. Isso. Curto prazo, circulante ou não circulante? Circulante pelo curto prazo, eu chuto. Isso. Passivo, circulante. E imobilizado. Imobilizado são bens que a empresa comprou e que, né, a sede da empresa, equipamentos, né, que são coisas que a empresa investiu dinheiro e está lá. É parte do patrimônio da empresa, digamos assim, né? O imobilizado, ele é ativo ou passivo? Desculpa pela ignorância, mas conhecer esse conceito. É de imóveis, professor, imobilizado? É que a gente é perigoso, eu não gosto de falar em imóveis, porque imóveis dá ideia de mobilidade. Imobilizado é onde a empresa investiu dinheiro, por exemplo, em equipamentos, em máquinas, veículos, tá certo? Então, isso é ativo ou passivo? Máquinas eu deduzo que é curto prazo, porque geralmente a gente paga em menos de um ano, Tá. professor. Máquina? Uma máquina de papel para uma empresa ou uma máquina que transforma celulose, ela, para ser feita, ela demora mais de um ano, né? Sério? Muitas vezes, muitas vezes. Até ela tá, não só ser feita, implantar, ela tá funcionando totalmente, tá? O imobilizado, normalmente a gente pensa em ativo, que não se transforma em dinheiro. Aliás, ele não se transforma em dinheiro, porque ele é um investimento para gerar, para a operação da empresa, tá certo? Então, você não compra máquinas para gerar dinheiro em 12 meses. Você não vai vender a máquina para gerar 12 meses. Você pretende que ela gere benefício, gere produtividade, né, para a empresa, mas não em 12 meses. Então, ele é um ativo não circulante, tá certo? No caso do empréstimo imobilizado. Note bem, não é empréstimo. Imobilizado não é um empréstimo. Imobilizado é uma máquina ou um prédio que você comprou ou um galpão que você investiu, tal, tudo. Então, assim, são bens. Imobilizado tipicamente são bens. No caso, tudo que for de infraestrutura, assim. Por exemplo, isso a gente chama até infraestrutura e o que a gente chama de bem de capital. Tá certo? Então, por exemplo, que eu estava falando da máquina de papel aí, Bruno, é um bem de capital, é um investimento que você vai fazer para quê? Grande máquina, grandes equipamentos, para quê? Para poder gerar os produtos da empresa, por exemplo, celulose, papel. Imagina um alto forno de uma siderúrgica, com certeza é algo que envolve muito dinheiro, é um bem de capital para a empresa, para gerar mais produtividade, para gerar benefício operacional para a empresa. Entendi o conceito. Então, seria um ativo não circulante. Ele é um ativo não circulante. O importante é o conceito, exatamente. Lucro acumulado. Vamos lá. Quem me diz o que é lucro acumulado? Passivo ou ativo? Ativo. Ativo, mas eu acho que é não circulante.
Pois é, porque se ele está... Aí nós teríamos que entrar mais a fundo, tá? Ele é um ativo, a princípio, circulante, porque ele está lá, mas assim, do que está dizendo aí, a gente pode entender que ele está guardado em algum lugar, porque senão ele estaria como investimento, né? Tá, eu acho que quem tem que ter mais informação para poder falar se ele é circulante ou não circulante. Então pode caber os dois, dependendo, né? Exato. Por isso que a gente precisa de mais informação. Fornecedores. Vamos lá, vou falar com o Eduardo. Eduardo, fornecedores, eu tenho que pagar os caras. Isso é passivo ou ativo? Manda, Passivo, Eduardo. professor. Passivo. E o fornecedor, a gente vai pagar normalmente em curto ou longo prazo? Depende do contrato, mas acredito que é curto, né, professor? Isso, essa é a ideia. É circulante, né? Curto prazo, circulante. Beleza, Edu? Beleza. Joia. E terminando, contas a pagar vai sobrar para quem? Vai sobrar para minha amiga Naisa. Naísa. Contas a pagar, eu acho que é passivo. Aê, mandou bem. E aí, me diz só se ele é circulante ou não circulante, só para eu dormir feliz. Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Contas a pagar, é mais de um ano ou menos de um ano, normalmente? Ah, não, é menos, então é circulante. Aê, mulher, mandou bem. Todo mundo está entendendo de uma maneira geral o conceito. É isso. Não se assustem com o número, com o balanço. É esse conceito. Obrigado, gostei. Fiquei feliz. Tá? Muito bem. Então, isso aqui nós estamos encerrando a aula, a quarta aula da unidade 1. Mas nós temos bastante coisa para ver e vamos seguir em frente, tá bom? Vamos carregar aqui, mas vamos seguir em frente, já vamos para a unidade 2, que eu quero vocês adiantados para a gente poder fazer exercício, poder estar tirando dúvidas sem susto. Só comentando, professor, Diga. uma coisa que eu muito quando eu estava estudando contabilidade, até porque era uma matéria interativa, online, foi entender os conceitos. Se não me engano, no livro texto começava explicando o conceito de bens e direitos, que são do ativo, daí ele até entrou no mérito do bens tangíveis, bem intangíveis. Isso. E depois entrou no conceito de obrigações. Quais são nossas obrigações fiscais? E aí vai se desmembrando ao longo do conteúdo. Daí você aprende tanta teoria que quando você pega esse gráfico, você já está até treinado. Mas é essa a ideia. É no sentido de dificuldade, né? Por quê? Porque depois que o conceito entra, é isso. Eu gostei muito do que a Anaísa fez. Isso aqui tem que pagar? É obrigação? É passivo. Perfeito. Isso aqui tem que pagar em menos de 12 meses? É circulante. Perfeito. É assim que se pensa. É obrigação ou é direito? Né? É um bem? Ou é uma coisa que eu tenho que pagar, e tenho que pagar juros e tal? Aí que a gente vai vendo. E como que eu tenho que pagar? Em até mais de 12 meses, menos de 12 meses, até 12 meses. Muito bom, fiquei contente. Vamos seguir na mesma toada, tá? Só que nós vamos agora falar de análise horizontal e análise vertical. Nossa, professor. Epa, caiu minha apresentação. Nossa, professor, deve ser dificílimo, análise horizontal, professor. Isso aí parece coisa de sei lá o quê. Não, é tranquilo. É, de novo, usar conceito. E aqui, nesse caso, então, é muito, muito fácil, tá bom? Mas eu acho fácil. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, mãozinha, tem a mãozinha até aí, mas me interrompam, falem, professor, não entendi. E tranquilo, hein? Não tem vergonha. Por isso que a primeira aula eu falava de respeito. Porque se tem respeito, a gente fala de tudo, tá legal? A gente fala de qualquer coisa. E vamos repetir quantas vezes for, importante é vocês estarem com os conceitos em ordem, tá legal? Vamos lá. Então, a gente já viu na unidade, o que a gente vai ver na unidade 2, né? As análises de demonstrações financeiras, para que a gente vai usar? Um investidor. O Bruno tem 2 milhões de reais no banco. É um cara simplíssimo, uma coisa bacana até de ver. Mas ele tem muita grana investida, ele tem 2 milhões de reais para investir, né, Bruno? E aí, onde você vai botar essa grana toda?
Você vai ter que fazer uma análise. Né? Não pode, pela notícia do jornal, essa empresa é boa. Pela notícia do jornal, essa empresa é ruim. Não. Você vai fazer a análise. Ou, no caso do Bruno, o grupo de executivos que ele contratou. É isso, Bruno. Muito bem. Gostei disso. Pensar pequeno para quê? Não é isso? Se é para ser, vamos lá. Vamos mandar bala. Então, um investidor, para que o investidor decida se vai ou não investir numa empresa, ele vai olhar o quê? As informações financeiras. Ele vai aplicar índices financeiros para entender a liquidez, para entender a condição de pagamento e outras informações que a gente consegue ter através desses índices, né? E também pode comparar se essa empresa está bem comparada a outras empresas do mesmo segmento. Também tem isso. Porque uma empresa pode estar indo bem ou ela está dando lucro. Mas será que ela está dando o lucro que o segmento dela está realmente dando? Será que essa empresa está realmente seguindo a situação do seu setor? Ou, de repente, ela está se destacando, ela está indo muito melhor que as outras empresas? Também pode acontecer. Um banco vai decidir se concede ou não uma linha de crédito, fazendo o quê? Análise dessas informações. E faz. Se vocês entrarem no mercado financeiro, uma das coisas... Aliás, isso é um típico... essa parte que eu estou ensinando para vocês de análises financeiras é típica de um processo de seleção para a área financeira, para a área bancária, para a área de financiamentos, né? É muito interessante vocês terem esse conhecimento. Gestores de empresa. Por quê? Porque internamente ela vai poder comparar, por essa análise, o desempenho dela com relação aos concorrentes, como eu estava falando. Então, se eu sou o gestor da empresa, eu quero saber se eu estou melhor ou pior que meus concorrentes. Tá certo? Se meus processos são eficientes, se eu estou gerando o lucro que eu espero. Pô, eu comprei um puto de equipamento caro pra caramba, tal, tudo. E ele me gerou o que eu queria de produtividade ou a redução de custo que eu estava esperando. O processo ficou melhor. Se o planejamento está gerando resultado, ou seja, se a minha empresa está sendo eficaz, está fazendo de acordo com o que foi planejado, né? Aí, então, nessa unidade, primeiro, aqui na seção 2.1, nós vamos ver a análise vertical e horizontal. Na seção 2.2, seguindo o mesmo caminho, tá? Que, na verdade, os índices são praticamente decorrência do que a gente chama de análise vertical. Índice de liquidez, né? Corrente seca, o giro de estoque. Se o estoque ficar parado, não tem como entrar dinheiro. Giro de estoque, prazo de recebimento, prazo de pagamento, tudo muito tranquilo, é conceito. Giro do ativo, tá? No 2.3, nós vamos ver endividamento geral. Se está dando margem de lucro, qual é a margem de lucro? O índice preço-lucro, como eu estava falando. Não basta ter lucro. Será que está dando lucro adequado? E depois, nós vamos fazer na seção 2.4 um resumão disso tudo. Por quê? Eu já havia dito e vou insistir. Não é uma análise que vai definir se essa empresa pode ou não pode ter um empréstimo, ou se ela pode, se ela é interessante para investimento de um acionista. Não é com um índice ou com dois, é com a visão geral de todos esses índices que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos fazer um resumão, e é bacana esse resumão. É um quadro onde a gente vai poder analisar isso. E aí vai ter também um sistema Dupont, que, na verdade, segue a mesma linha do resumo dos índices, só que de uma outra maneira. Tá certo? Gente, terminando essa unidade 2, vocês vão ver que bacana como vocês já vão conseguir estar entendendo as informações que vêm nas publicações de jornal, por exemplo. Um administrador de empresa tem que ter essa visão. E quando fala mercado financeiro, né, no jornal, tal, a gente ouve e tal, fica parecendo aquela coisa meio ficção científica. Não, para vocês já não vai ser. Você já vai entender, pelo comportamento das ações, que uma empresa pode estar, e aí você vai pegar as informações com mais detalhes, por que uma ação de uma empresa sobe tanto, ou se ela de repente cai. Porque muitas vezes são esse tipo de informação quando elas saem. Tá certo? A análise horizontal e vertical é basicamente para a gente conhecer o desempenho econômico e financeiro de uma empresa num determinado período.
tá? Principalmente a horizontal, a gente vai considerar 3 anos, tá? Tipicamente são 3. Mas, no tempo da inflação, era muito normal ter análise de 5 anos, tá? Para ver a evolução da empresa. E era um inferno, porque você tinha que transformar todos os balanços em dólar, porque você tinha que descontar os custos da inflação. Era terrível, terrível. Gente, vocês não fazem ideia como vocês são felizes de não ter a inflação como era antigamente. Ah, professor, mas a inflação está aumentando. Aumentando. Não está, não. Os preços estão bem cuidadinhos. O Bruno, você chegou a repassar para o pessoal aquelas informações do preço do arroz que ele estava falando na aula passada? Bruno? Bugou aqui, tá me escutando, professor? Não, sem problema, agora eu tô. Você chegou a passar para o pessoal aquelas informações sobre o preço do arroz, sobre a inflação que a gente estava falando na aula passada? Encaminhei no WhatsApp, professor. Isso. Pessoal, ali tem alguma análise, né? Tem umas análises bem bacanas sobre o comportamento da inflação e por que sobe o arroz, mas o índice da inflação não sobe tanto, né? O que estava entrando nessa questão. Vejam lá nesse linkzinho aí que eu mandei para o Bruno, tem essas informações. Mas, como eu disse, graças a Deus, vocês não estão precisando se preocupar com descontar 10%, 15% por mês, ou chegou a ser até 40%. Imagina, como que você... Quando eu fico pensando... Teve um mês que a gente teve 40% de inflação. Imagina, como é que você fecha um negócio com uma empresa e fala assim, o preço é corrigido, e aí no mês que vem o preço já está 40% mais caro. Ou aquele orçamento que você fez no mês passado já está 40% defasado. Era uma loucura. Nem eu fico pensando agora como que a gente conseguia viver. É impressionante. Então, essas análise horizontal e vertical, então, para a gente conhecer o desempenho da empresa no período passado e avaliar a posição atual da empresa e tentar ter alguma visão de como está de tendência para o futuro dessa empresa. De novo, o objetivo vai variar de acordo com quem está analisando. O gestor financeiro vai querer saber se ele está tomando boas decisões, se o planejamento dele está funcionando. O acionista está querendo saber se está dando o lucro que ele está esperando, afinal ele botou dinheiro ali para ver resultado. E o analista de crédito vai ver se concede um empréstimo, se pode dar ou se pode dar mais crédito, ou se até oferece. Você vê que a empresa está indo muito bem, opa, vamos fazer mais negócios com essa empresa, vamos oferecer crédito para ela, né? Tá bom? Então, nós vamos estar vendo os resultados econômicos dessa empresa, das empresas e o resultado financeiro também, tá? Note bem, e são sempre aqui, note bem, eu faço essas transparências para ajudar vocês a estudar, não quer dizer que eu vou ler ela toda, tá? Mas a ideia, por exemplo, da análise horizontal é a comparação no tempo, tá? Ou já até diz, né? Ou a gente pensa no horizontal, então você pensa 2017, 2018, 2019, 2020, no horizonte, né? E o que varia? O tempo. E aí a gente vai ver os índices, né? E também a questão setorial. Quando você começa a ver, puxa vida, mas essa empresa baixou, tal, tudo, você vai olhar aquelas informações complementares e também olhar o setor. Então, a gente estava falando, por exemplo, você está olhando lá CVC Turismo, que tem ações na Bolsa. Como é que está a CVC Turismo esse ano? Tá mal, tá muito mal. Por quê? Porque ninguém viajou, ninguém está conseguindo. Estava proibido entrar nos Estados Unidos até semana passada. Só para dar um exemplo, né? Quase ninguém está viajando, só está viajando quem precisa muito, né? Além do que, houveram barreiras houve, né? Barreiras de entrada em uma série de países. Então, o que acontece? O setor de turismo sofreu muito, mas já o setor de e-commerce, logística, muitos ficaram bem, tá certo? Então, você tem que sempre estar procurando se informar, né? Maiores e melhores, aquela 100 maiores as maiores de exame e tal, tudo para ver o quê? O setor, a conjuntura, a conjuntura do setor daquela empresa, para ver se ela está bem ou mal, e aí poder fazer essas comparações corretamente. Nunca é só com um índice, nunca é só com uma informação que nós vamos avaliar uma empresa. É sempre com uma visão geral e
Se você tiver informações sobre o setor dela, melhor ainda. Professor, diga. Só para ver se eu estou entendendo na prática, eu já estudei sobre isso com a professora Renata. Pegando um exemplo de análise horizontal, vou pegar, por exemplo, a quantidade de reembolsos que eu tive de abertura no ano de 2019 e 2020. Eu comparo se aumentou ou diminuiu. Em paralelo, eu posso fazer também a quantidade de vidas, ou seja, de tutores que eu tenho no meu plano, se aumentou, diminuiu, para fazer uma análise e comparar se a quantidade de vidas é proporcional à quantidade de aberturas, por exemplo. Não é assim. A ideia da horizontalidade está certa, perfeito. Mas, nesse caso que nós estamos falando aqui, é usando as demonstrações contábeis, ou seja, balanço. Tá? São informações do balanço. Tá? Não são informações... Quando eu estou falando do setor, é porque você está vendo, puxa vida, mas essa empresa de 2018 para 2019 caiu 30% de faturamento. Por quê? Aí você vai tentar entender o setor, essa parte setorial. Mas nós vamos trabalhar com balanço e DRE só, não com informações específicas do negócio. A sua ideia é boa, no sentido de analisar as informações no tempo. Isso sim, é uma análise horizontal. Mas, para a nossa análise horizontal e vertical das demonstrações financeiras, veja bem que até o nome da transparência é esse, análise horizontal e vertical das demonstrações contábeis. Tá? Nós vamos trabalhar com balanço e nesse momento só o balanço, até DRE é mais para frente que a gente vai usar para outra coisa. Tá legal? É só com o balanço, tá, Bruno? Fechou. Beleza? É até mais simples se você pensar, que você não precisa ficar criando tanto. Todo mundo é meio igual nesse sentido. Tá bom? Aqui está falando uma das técnicas mais simples de aplicação e, ao mesmo tempo, também uma das mais importantes, porque gera informações realmente relevantes para a análise do desempenho organizacional, é a análise horizontal e vertical. A horizontal avalia a evolução das demonstrações financeiras no tempo, em séries temporais, por ano. 2017, como foi essa empresa? 2018. Melhorou isso, piorou isso. Isso é análise horizontal. De 2017 para 2019, ela melhorou isso, piorou isso. Então, nós vamos estar fazendo exatamente essa visão. Como que a gente faz? Escolhe um ano de início de análise. Vamos pensar 2018. De 2018 para 2019. Então, o 2018 é 100. 2019, ele é mais que isso, menos que isso. Professor, não entendi bem. Calma. Aqui, passo a passo, com muita calma, sem aperto. Certo, Adriana Rangel Maciel? Certo, Pro. Tá. Então, veja lá. Então, por exemplo, o ano 2000 e X1, tá? Eu vou considerar ele 100. O primeiro quadrinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Isso. Vocês estão entendendo? O do ano 2000 e X1, nós vamos considerar ele 100. Tá? E ele tem esse valor, olha. Não importa do que é. Balanço é um valor de balanço. Balanço patrimonial. Sempre balanço. Você vai pegar o valor de um ano... Assim, aí você vai pegar um valor. Então, 286 é 100. No ano 2000 X2, foi de 286 para 361. E no ano X1 para o X3 foi para 425. Então, o que a gente vai fazer? O ano X1 é 100. Por regra de 3, né? Que aqui está continha, mas por regra de 3, eu imagino que vocês saibam o que é a regra de 3. Se não souber, estamos aí para explicar. Então, é o famoso 286 está para 361, assim como 100 está para X, que é 126. Ou seja, de 2000x1, 2001, vai que seja, para 2000x2, aumentou 26%. Esse valor. Que valor é? Qualquer um. A gente vai ver. Pode ser lucro, pode ser passivo, pode ser conta de caixa, pode ser o que for, mas é no tempo. E é do balanço. E para o ano 2000x3, lá. Então, 286 está para 425,
como 100 está para X, que dá 148. Ou seja, a gente olhando essa empresa, a gente vai falar, puxa vida, nesse valor, essa empresa de 2000 e X1 para 2000 e X2 subiu 26%. E olha, subiu ainda, comparado a 2000 X1 para 2000 X3, subiu 48%. Já pensou se for as vendas? É sinal que está crescendo bem as vendas no tempo. Vocês concordam comigo? Sim. Certeza. Beleza, Bruno? Naísa, tranquilo? É uma curva exponencial, né, professor? Na verdade, para a gente saber se ela tem um crescimento vigoroso. Para saber se ela é exponencial, a gente precisa saber mais informação, né, para poder crescer. Que nem aquela que você mandou no seu trabalho, lindo aquelas curvas ali, muito bacana, aliás. Tá? Palominha, você está comigo, Paloma? Tô sim, professor. Deu para entender? Deu para entender? Deu. Essa análise horizontal? Beleza? Deu sim. Tá. Obrigada. Que isso? Vamos lá. Priscila está aí? Priscila? Tô, professor. Está tranquilo? Está Conexão às acompanhando? vezes Wagner? falha. Não tem problema. Eu quero saber se se você entendeu o que eu estou falando da horizontal. Tô tentando. Meio Mas complexo. isso aqui que eu estou colocando. Não, isso aqui. Vamos lá, Priscila. Você conseguiu entender? Ó, o ano 2000x1 é 100. Aí você vai fazendo por regra de 3 e ver quanto aumentou no x2 e quanto aumentou no 3. Então, você viu, num período de 3 anos, como essa empresa evoluiu nesse índice. Não importa qual índice é aqui. Tá legal? Isso. Ou podia ter decrescido também, né? Tá bom? Beleza? Tá bom, vamos ver. Quem tá? Vamos ver. Vamos pegar alguém que pode não estar muito acordado. Vamos ver. O Expedito não fala mais comigo, é isso? Brigou comigo? Ele dormiu de calça jeans. Ui, conversa feia. Cuidado. Tudo bom, Expedito? Tá acompanhando, meu brother? Tava sim, professor. Tá ótimo. Tá dando para entender? Análise horizontal. Não, eu já tinha feito análise horizontal e vertical em outras aulas. Não é difícil, não. E aonde? Que aula foi? Só para eu estar situado. Eu não lembro o nome, foi no segundo semestre de contabilidade e na própria matéria da Renata. É possível. Tá. Sim, Qual era a eu não lembro o matéria nome da direito, Renata? assim. Tá, não tem problema. Mas se lembrar, tipo, me dá um toque, beleza? Era diagnóstico e intervenção, a da Renata. Ah, então, isso é típico, para poder fazer uma análise para fazer se faz intervenção ou não. É típico. Beleza. Então, pessoal, entendendo aqueles valores, ó, se a gente considerou 2001, 100, no ano 2002 ele cresceu para 126 e 2003, 148. Ou seja, ele teve um crescimento de 26% para quando foi 2001 para 2002, de 48 de 2001 para 2003. E vejam que a análise segue no horizonte, no tempo. Beleza? É isso. Não tem mais que isso. Beleza? Vamos ver se vocês entenderam? Prestem atenção, isso já está no AVA. É que eu fiz umas alterações, aí eu vou salvar tudo, mas terminando já vou salvar. Querem ganhar 100 pontos? E olha, vale a pena esses 100 pontos. Tá tranquilo. Simplesmente, ó, tá vendo dois índices aqui? Vendas líquidas. Eu quero que você faça a análise horizontal dela e do lucro bruto. Análise horizontal para 2000x1, 2000x2 e 2000x3. 100 pontinhos. Manda no meu e-mail. Mas manda no e-mail, tá, gente? Acordou? É para isso mesmo. Aqui eu estou falando, vamos deixar mais divertido. Então é o seguinte. Eu quero que vocês me mandem a análise horizontal e dizendo, ó, então, comparado a 2x1 e 2x2, a venda aumentou X, o lucro aumentou ou diminuiu, não importa. Tá certo? Eu quero ver uma análise e para ganhar 100 pontinhos. Não mandem, por favor, não mandem no AVA.
Tem pessoas que mandaram, claro que está valendo, se mandar, vai valer. Mas é que no Ava, nem sempre eu estou vendo as mensagens. E no e-mail, é mais rápido de eu ver a mensagem. Eu só fico preocupado de bobear e deixar alguém para trás. Não costumo fazer, mas eu prefiro receber no e-mail que é mais claro para mim. Beleza? Dúvidas de como se ganhar 100 pau na manhã, 100 pontos na manhã? Alguém não entendeu? É a mesma coisa que o exemplo do passado, só que aí já tem claro, número, né? É claro. Só vou colocar o percentual, basicamente a única coisa. Eu sou um santo, gente. Eu sou uma maravilha de professor, muito bonzinho. Professor, só uma dúvida. A forma do percentual, eu vou pegar o período 2, dividir pelo período 1 e multiplicar... Não, menos 1 multiplicado por 100, né? Não. O X1 é 100. E aí você vai fazer os cálculos de venda líquida e bruto para o X2. Beleza. Aí depois você vai continuar, o X1 continua sendo 100, você vai fazer, esquece o X2, você vai fazer o cálculo para o X3. E aí você vai fazer as análises. Eu digo na diferença de percentual. Por exemplo, qual que é o percentual de diferença do período 1 para o período 2? Isso. A fórmula é o período 2 dividido pelo período 1 menos 1 multiplicado por 100, é isso? É a regra de 3, tá bom? Aí, beleza. A Dri saiu. Vamos ver se ela volta, porque isso aqui era importante. A Agatha está sem microfone, do que eu estou entendendo. A Dilma está sem microfone. Edu, acompanhou? Sim, professor, acompanhando aqui. Moleza para ganhar 100 pontos, hein? Eu sou uma mãe para vocês, fala a verdade. Tá? Edu, Expedito, tá acompanhando? Tô sim, professor. Naísa, Paloma. Eu vou pensar aqui, professor. Quem falou que vai pensar? Eu. Naísa? Beleza, Paloma, obrigado. Naísa, vai pensando, isso mesmo. E se quiser ganhar? Manda dúvida, não tem problema nenhum. Tá bom? Priscila e Wagner Bernardo. Vocês estão comigo? Entenderam? Vamos ganhar ponto fácil? Naísa, alguma dúvida, Naísa? Tudo bem, professor. Vamos ganhar ponto na manhã? Podia ser 500, né? Tá, vou tentar fazer essa bodega. Travou para mais alguém aí? Travou. Para mim tá normal aqui, acho que só o professor não tá, né? Acho que ele saiu e não deu tchau. Ué, a aula acabou? Voltou? Caiu a... Eu pensei que você tinha saído sem dar tchau, professor. É que travou para todo mundo. Não é de dar tchau, calma aí. Professor, então eu pensei que você tinha saído, foi você. Eu pensei que você tinha ido embora sem dar tchau. Não, sem falar com você, Priscila, eu vou embora. Para com isso. Sem falar com você, eu não sei, nem vou dormir. Tá? Só porque eu tava respondendo, caiu. Só por isso. Tá ruim. Só por isso. É uma questão pessoal, né? Aí você entendeu, Pri? E o Wagner, estão entendendo para fazer esses 100 pontos tranquilos? Meus neurônios tá pegando fogo. Oi? Neurônio tá pegando fogo? Vai valer 500 pontos isso daí, né? Não, 100 pontos. Vamos com calma, né? Tá. Mas, mandem logo, tá? Porque o que acontece? No sistema tem uma janela onde eu consigo colocar as informações. Aliás, sobre o nosso trabalho, o último trabalho, ainda está aberta a janela. Se alguém não mandou, manda, tá certo? Porque eu não sei quando eles fecham. Essa coisa é meio aleatória, tá bom?
Então, me manda aí quem não mandou. Se souberem que alguém que não mandou ainda o trabalho, me manda, tá certo? Me parece que a grande maioria já mandou. Análise vertical. Aliás, Bruno, você que trabalha com uma pessoa que também aqui é da nossa turma? Não, não é o Bruno. Não, não é, acho que não é dessa turma, não. Estou falando besteira, é outro Bruno. E o Alessio. O Alessio não mandou o trabalho. Fala para o Alessio mandar enquanto dá tempo, porque depois eu não consigo colocar. E tá dando sorte, eu não sei nem por que está aberto ainda isso. Tá? Fala para mandar. Você que trabalha com a Alessio, é isso? Oi, voltei. Tive que atender o portão. Não, é o Wagner. É isso, fez muito bem. Wagner, você que trabalha com a Alessio? Bom, não sei, não quero me envolver em questões, mas ele não mandou o trabalho e ainda está aberto para entrar os pontos. Se ele quiser mandar, pode falar para ele que ele pode mandar ainda, tá? Mas para mandar rápido, porque logo, logo eu não vou conseguir mais, beleza? Adriana, você tinha saído, você chegou a ver a explicação? Você chegou a ver a explicação do trabalho? Viu aqui a net e eu não consegui ver. A minha também estava terrível, aí deu uma sumida. Ai, não sei o que houve, esses dias tá tão ruim, tava tão bom, viu? Fui só falar. Não, a minha só fica de ruim ou pior, sabe? Não tem muita evolução. Aqui, você chegou a ver a explicação da análise horizontal? Eu vi, até aí eu vi, e também qualquer coisa eu vou assistir de novo antes de fazer o trabalho, tá? E se tiver dúvida, manda dúvida. Mas tem aqui 100 pontinhos para ganhar na manhã, tá bom, Dri? Tá manda bom. o quanto antes, tá? Eu não vou colocar uma data que nem aquela, mas manda o quanto antes, porque não vai ter muito tempo. Eu faço amanhã, já faço. Isso, beleza. Tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigado. Só identifica, não esquece de identificar, análise horizontal, tá? Porque senão aí vai aparecer um monte de atividade, e aí só para eu saber, análise horizontal, beleza, gente? Todo mundo, tá? Análise horizontal, tá. Isso. E agora vamos falar da vertical. Se a horizontal era no tempo, essa daí é na mesma data, nós vamos ver vários índices, tá certo? No mesmo tempo, digamos. Então, também é um processo de comparação, só que vai comparar itens da mesma demonstração, do mesmo ano, tá? A ideia, né, só um instante, que está apitando aqui, muito delicadamente, mas eu estou começando a ficar preocupado. Beleza. Desculpe. Muito bem. Então, não estou com essa bola. Né? Então, a ideia vocês vão ver, assim, não adianta ficar falando muito conceito, ideia de dar representatividade ou importância de um determinado item ou no grupo. É para comparar, por exemplo, ativo com passivo. Está aqui embaixo, tá? Né? Ativo circulante com ativo total. O que eu estou falando? Olha, o total de circulante que eu tenho de curto prazo com o total de ativos que eu tenho, contando os não circulantes, né? O total. Então, o que eu vou ver com isso nessa análise vertical, né? Eu vou ver o quanto eu tenho de direitos que eu posso contar em menos de 12 meses com relação ao todo o ativo que eu tenho. Isso eu estou fazendo no mesmo ano, não vou pegar de outros anos, cruzar, não. É no mesmo ano, tá? Então, na análise vertical, você vai comparar um grupo de conta X com um grupo de conta Y. Simples. Mas aí tem vários nomes. Por isso que eu falei, esses liquidez, por exemplo, esse tipo de coisa, é um tipo de análise vertical. Tá? Então, análise vertical, por exemplo, aqui nesse exemplo, nós vamos fazer que nem no outro. Passo a passo, sem pressa. Tá? Então, análise vertical de cada conta do ativo. Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo no quadrinho aqui do lado? Um balanço. Lembra que eu falei, Bruno? Sempre é em cima do balanço, essas análises, né? Depois que eu não for falar de DRE, eu aviso, tá? Então, pessoal, balanço. Vamos comparar, vamos aqui, ó.
vamos comparar, por exemplo, o caixa, tá? O caixa com o valor de ativo total. Puxa vida, a linha caixa está aqui, 5.100. Estão vendo a linha caixa, R$ 5.100 no ativo, tá certo? Dividido pelo ativo total, que é os 13.300 lá embaixo. Quanto vai dar isso? Aqui, ó, tá do lado já. Né? Porcentagem, né? Sobre o ativo total, 38,5%. 38,5% é caixa. Ó que beleza. Tem grana, tem bastante grana. Tá certo? E aí nós vamos poder analisar cada um deles. Então, todo o ativo circulante, 7.000, dividido pelo ativo total, que está dando 52,63. Foi a conta que a gente fez anteriormente. Tá? Aqui, ó, o do caixa, 5.100 dividido por 13.300. 5.100 é a linha caixa aqui, ó. Dividido pelo quê? Pelo ativo total. Deu 38,35. E aí, se vocês olharem a linha, aqui a coluna porcentagem de ativo, né? Ele vai estar, né, totalmente descrito aqui, vai dar um total de 100%. Tá certo? Então, eu consegui ver, em relação ao ativo total, quanto cada um deles participa. Perfeito, gente? Sim, professor. Geralmente eu faço isso não no balanço, mas para identificar, por exemplo, no meu caso, qual é o plano que tem a nossa maior carteira de vida. Isso. Essas coisas assim. É uma análise vertical. Como eu disse, que eu nem estava falando aquele lance da análise horizontal, era uma análise horizontal. Só que não era uma análise horizontal de demonstração financeira. No caso aqui é uma análise vertical também, não tem surpresa. Mas é de uma demonstração financeira. Tá certo? Então aqui, ó, você tem a análise vertical, ela é dada em porcentagem também. Tá certo? Fechou. Dri, você me acompanhou, Dri? Oi. A gente pode fazer Fala, também, Bruno, pode falar. tipo, eu quero saber o total do meu ativo circulante. Eu utilizo o parâmetro ativo circulante, não ativo total. Posso fazer dessa maneira também? Então, poder pode, mas só que o que acontece? Como nós estamos lidando com algumas definições contábeis, porque você vai ver depois que a gente vai ver os índices mesmos, né? É importante a gente estar fazendo de forma organizada, porque é para poder comparar com outras empresas, por exemplo. É claro que o que você falou é válido, é válido. Só não é muito usual, porque você pode estar fazendo comparações? Pode, mas só que daí você vai ver que alguma dessas comparações, elas têm até um nome, né? Índice de participação em terceiros, e aí vai, tá? Então, assim, muitas delas já são meio prefixadas para você comparar de forma igual e igualitária todos os índices para analisar, por exemplo, várias empresas do mesmo setor. Tá bom? Mas tá certo o que você falou, não tá errado. Só não é usual. Então, nós vamos tentar trabalhar com as verificações mais usuais. Tá certo? Fechou. Beleza, obrigado, Bruno. Vamos ver, todo mundo está comigo? Vamos lá, vamos ver. Paloma Montenegro, você me acompanhou, Paloma? Sim, professor. A internet está um pouco falhando aqui, mas estou acompanhando. Então, você viu que essa coluna de análise vertical, o que ela faz? Compara cada uma das linhas aqui, caixa, bancos, com o ativo total embaixo. Beleza? Sim. Beleza, professor. Joia. Muito obrigado. Wagner Bernardo. Diga. Acompanhou? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, tá fluindo. Tá bom. Dri. Tudo bem, Pro. Beleza, bom. Oi, professor, tudo bem? Priscila Matos. Beleza, não, eu não. Muito obrigado. Deus? Não, você sim. E aí, tá entendendo, Pri? Eu vi o exemplo aqui, já tenho uma noção. Tá. Então, é o seguinte, a análise vertical é importante para quê? Para você fazer a análise das demonstrações, mas ela vai ser, como eu disse, ela é especialmente utilizada na DRE. Por quê? Porque aí é o resultado. Mas não importa, o importante é vocês terem o conceito de análise vertical, o que ela está buscando, tá certo? Então, por exemplo, a gente vai ver na DRE, vamos ver receita de vendas com relação a despesas, esse tipo de coisa, tá? Muito bem. Mais 100 pontos? Estou ficando muito bonzinho. O que está acontecendo comigo, gente? Eu não era assim.
Meu Deus. Ó, vai, já ganha 100 pontos? Vamos lá, Hã? Vamos lá. Vamos ganhar 100 pontos? Então tá. Tá aí o quadrinho, tá? Para passivo. A gente falou do ativo, agora vamos fazer a análise vertical do passivo. É a mesma história, até com números bem semelhantes. Aí eu estou colocando, tá querendo ponto, né, minha filha, meu filho, né? Então tá. Quanto Manda mais, aí. melhor, professor. Eu sou uma mãe, cara. Tá certo? Então, mandem esse quadrinho com a porcentagem da análise vertical, tá certo? Mas não se fixem na conta, fixe na ideia. Puxa vida, tanto dessa porcentagem eu tenho que pagar com os fornecedores. Olha, eu estou bem, eu estou mal, com relação ao meu passivo total. Quanto da minha dívida total é dívida de curto prazo, do circulante? Quanto da minha dívida é não circulante? Tá? É esse tipo de análise, tá bom? 100 pontinhos na manha. Mas não demorem 10 dias para me mandar, tá certo? E não esqueça de mandar no e-mail análise horizontal, análise vertical, porque eu não sou Bidu. Bidu é antigo, tá? Mas Bidu é meio guru que adivinha as coisas, tá? Bidu também era o cachorro do Franjinha. Ninguém nem lembra. Eu lembro do Bidu. Do Bidu, Ah, você lembra do cachorro? Eu lembro, eu vi as revistinhas desse homem. É, isso mesmo, eu também via muito. Eu lia muito as revistinhas dele. É da Mônica, Pois né? Caramba, o tempo É passa. da Mônica. Cachorrinho da Mônica. O cachorro da Mônica. A Mônica não tem cachorro. Ah, tem o Monicão. Tem. O cara cachorro. dela. É isso mesmo. E o Floquinho é o do Cebolinha. É. E o Mingau é o gato da Magali. E o Bidu era quem? Era de quem? Do Franjinha. Do Franjinha, do gênio. Que era um personagem de não muito destaque, porque ele já era mais velhinho, não fazia muito. Quase. Isso mesmo. Muito bem. Pessoal, entenderam? Nós temos 200 pontos aí na manha, hein? Tá bom? Muito bem. Aí temos, então, que olhar, então, sempre... Por que análise vertical? Porque nós nos concentramos aqui, em cada um dos índices, na vertical, naquele ano. Uma coisa importante que está colocando aqui, importante não, é só hoje não é mais tão importante, é que se fala de valores nominais. O que era valor nominal? Que a gente tinha que descontar a inflação. Ou transformava em dólar, também, que a gente fazia muito, tá? Não se preocupe com isso. Não, a inflação que nós temos atualmente não precisa disso. Mas, ainda assim, tem que ser levado em consideração muitas vezes. Por quê? Por exemplo, a conta salários. Você vai olhar a conta salário da empresa no ano de 2018 e a conta salário da empresa no ano de 2019, você fala, puxa vida, mas cresceu 5%. Caramba, cresceu muito. Aí você vai olhar o quê? A inflação, o índice que foi de correção de salários, por exemplo. Então, tem algumas contas que você tem que prestar atenção para interpretar. Porque a inflação pode exercer algum efeito. Tá? Não é um grande problema para a gente aqui, mas é importante vocês terem consciência disso, tá? Se for um índice que leva em consideração a inflação, preste atenção de quanto foi. Não vai acontecer nos nossos casos de cálculo, esse tipo de coisa, mas vocês têm que ter esse conceito. Beleza? Sim. Beleza, muito obrigado. Muito bem. Agora, vamos lá. Você, minha querida Anaísa Gonçalves dos Santos. Olha que sobrenome lindo, dos Santos. Isso é quietinho. Naísa. Oi. Você é uma analista de crédito, Naísa. Você sabia disso? E agora você está avaliando para conceder o financiamento para dar um financiamento para uma pequena empresa que está precisando de capital de giro. Puxa vida, nessa época da pandemia a coisa apertou. Tá certo? E aí você vai ter que fazer uma análise do balanço dessa empresa aqui, balanço patrimonial e DRE. Então aqui tem a parte dos ativos, aqui embaixo, a parte dos passivos e
a parte de demonstração dos resultados. Tá certo? Eu vou querer que vocês façam as análises, tá? Aqui, nas horizontais, que tem 2 anos, ó, no ativo e passivo tem 2 anos, eu quero que vocês façam a análise horizontal de cada item aqui, do passivo e do ativo, e quero que vocês façam a análise vertical deles também, tá? Aqui da DRE, tá? E quero que você faça 2 observações positivas e negativas. Tipo, nossa, ele deve muito pouco, ou ele deve muito, ou essa empresa é perigosa, é melhor não oferecer crédito para ela, né? Ou contas a receber dele tá bem forte, ou tem pouco estoque, ou, tá? Eu quero que vocês façam uma análise horizontal e vertical dessa empresa. E me coloque 2 observações positivas sobre a empresa, 2 observações negativas sobre a empresa, na visão de vocês. Certo? Ah, professor. Sim, professor. Chega de lição, chega. Olha aqui, que chega de lição. Olha o que eu estou mandando aqui, gente. Fala-me Deus, já fria. Daqui a pouco vai ser 10 lição. Priscila Matos. Priscila Matos. Chega, oi. Hoje é sexta-feira. Não falei para fazer hoje. Relaxa. Agora é a hora de tomar cerveja. Também a gente vai levar uma semana para fazer essas lições tudo aí. Não tem problema. Estou pedindo só para não demorar demais. Tá certo? Vamos ver. Acho que 10 dias. Vamos ver, não. Quer ganhar ponto? Eu estou querendo motivá-los. Sim. Veja que hoje eu já dei 400 pontos para vocês ganharem, mas tem que trabalhar. Quer moleza? Senta no pudim. Isso é porque você é legal, né, professor? Exatamente. Gostei do seu ponto. Eu não queria nem ver se você fosse ruim. Nossa, você não viu nada ainda. Já fui ruim. Eu sei ser ruim também, hein? Deus me livre. Vamos ver quem está mais aqui comigo. Nossa, até sumiram umas pessoas aqui. Estávamos em 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sumiram. Dri, dá para fazer ou não precisa? Ou é tranquilo? Tá muito complicado, Dri? Não, tem que buscar como fazer e resolver. Ué. Isso mesmo, né? O Brunão, tá aí? Tô sim, professor. 400 pontos. Eu sou bom demais ou tô muito na moleza? Ou tem que ser mais duro? A Priscila estava reclamando que eu tinha que ser mais ruim. Puxa. Passa um dos exercícios anteriores para 200 pontos também, e aí melhora um pouco, né? Não, melhor, professor, melhor. Passa o livro a razão também. Não, até porque vocês sabem que nessa disciplina eu tenho 1000 pontos para distribuir em aula. Eu já distribuí 500. Eu já fui bonzinho. E aí agora eu já estou fazendo mais 400. Por quê? Porque vai pegar mais para frente. Tá? Tem mais 100 aí que vai pegar mais para frente. Tá? Mas aí, meus amigos, vocês têm que também... Eu só estou tentando ajudá-los também para fazer ponto, tudo, mas dedicação, né? Vai todo mundo ter que se dedicar mesmo. Tá bom? Mas é bem fácil, professor. Você faz o primeiro, joga no Excel e já conta tudo automaticamente. Mas só que eu gostaria que houvesse análise, né? Para quem usa Excel não tem problema, mas também a calculadora é mole, tá bom? Meus queridos, hoje, nessa aula, nós vimos, então, a análise vertical e horizontal. Nas aulas que vem, nós vamos estar vendo os índices, que segue tudo mais ou menos a mesma ideia, só que são fórmulas. E eu já disse, eu não quero ninguém decorando fórmula, eu quero que saiba usar e saiba interpretar. Beleza? Já não vai ter tanto ponto para dar. Diga, Bruno. Não é IPCA, essas coisas não, são já. Não, nada disso. Tu considera só os números que estão aí, ninguém desconta inflação nenhuma. Tá bom? Pelo amor de Deus. Beleza. Tá bom? Até porque a gente não falou que ano é. Fique tranquilo. Tá? Nós vamos ainda ter mais uns pontinhos, mais uns 100 pontos para dar. Mas, assim, eu quero que continue a dedicação independente dos pontos. Eu só estou querendo fazer vocês irem para frente, tá bom? Muito obrigado, então. Uma boa noite para vocês. Fique com Deus. Dúvidas, manda também no e-mail, tá bom? Pode mandar no e-mail, tá? Muito obrigado, gente.
bom fim de semana para vocês, viu? Obrigada. Você também, professor. Boa noite. Obrigado. Bom fim de professor. semana. Hoje Boa pode descansar, noite, Pri, mas professor. amanhã é isso aí. Boa noite, gente. Boa noite. Professor, pelo Oi. amor de Deus, você vai dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nada, ainda vou viajar hoje. Tchau, Ela tchau. vai ler Boa noite. revistinha. Boa viagem, ler. professor. Vai para Boa Sorocaba. noite. Vou? Nossa, Para Sorocaba. que sabida, Adri. Como que você sabe? Aham, porque o senhor falou da outra vez que estava dando aula de lá, que estava muito calor. Isso mesmo, Adri. Isso mesmo. Você estava na aula no semestre passado? Não na última, porque eu tive probleminha com o link, mas as outras anteriores todas. Olha aí, que legal. Beleza, beleza. Então é isso mesmo. Vamos para Sorocaba. Minha memória não é Amanhã... tão ruim, não, viu? Não, ótima. Amanhã é aniversário da minha mãe. Tá bom? Olha, perto de mim. É, você também é virginiana? Opa, Ah, que beleza. ela é brava? Não pega bem, tá gravando a aula. Não vou ficar falando, né? Não pega nem bem. Não, ela é um amor. Tá bom? Com certeza, nós somos. Muito obrigado. Você fez quando? Eu vou fazer agora, terça, Mas ainda é virgem? dia 22, até morrer. Beleza, então. Boa noite, feliz aniversário, noite, então, na Bruno. terça, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, Bruno. Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pri. Boa noite, professor. Sextou. Sextou. Naísa, beleza? Beleza, boa noite. Boa noite.